Você já assistiu Yu-Gi-Oh? Yu-Gi-Oh! Ou na tradução Rei dos Jogos, é um anime lançado em 1998 pelo estúdio Toei Animation, contando as histórias dos primeiros capítulos do mangá de Kazuki Takahashi. O anime começa com uma caixa sendo descoberta no Egito, e corta para a escola dominó, onde estuda um garoto chamado Yugi, que sempre brinca sozinho e fica tentando montar um quebra-cabeça que ganhou de seu avô. Um garoto da sua sala chamado Jonouchi pega a caixa de sua mão e leva uma bronca de outro garoto chamado Honda, para parar de ficar implicando com ele. Uma garota chamada Anzo entra na sala e pega a caixa da mão de Jonouchi, e devolve para Yugi e dá bronca nos dois, e outra garota chamada Miho entra na sala e pensa que a bronca é com ela. Depois, no corredor da escola, Honda e Jonouchi esbarram em Ushio, um líder de um grupo de boas maneiras da escola. Ushio percebe que Yugi está sendo perturbado e vê uma ótima oportunidade de se aproveitar disso. Jonouchi fala que roubou uma das peças do quebra-cabeça de Yugi e joga no lago da escola. Ao voltar para casa, Yugi soube pelo seu avô que aquele que resolver o enigma terá a sabedoria e o poder das trevas, e Yugi pensa que ao completar poderá ter seu maior desejo realizado, e fica até tarde da noite tentando resolver. No dia seguinte, Ushio chama Yugi para trás da escola e mostra que deu uma surra em Jonouchi e Honda, e fala que irá punir qualquer um que ousar perturbá-lo. Yugi fala que tudo aquilo foi mal entendido, e que Jonouchi só estava tentando ensinar ele a ser um homem de verdade. Ushio não tá nem aí e fala que vai cobrar um valor de proteção de 200 mil ienes. No final da tarde, Yugi volta para casa e tenta terminar seu enigma para poder se distrair um pouco. Ele quase consegue montar, mas vê que está faltando uma peça. Ele volta para a escola achando que perdeu ela lá, e quando chega dá de cara com o Shio achando que o Yugi voltou para trazer seu dinheiro, mas Yugi fala que ainda não tem nada, então o Shio decide puni-lo. Jonouchi, ao ver que Yugi o protegeu, pula no lago da escola para pegar a peça que ele jogou, e quando acha, Honda vê o Shio levando Yugi para trás da escola. O Shio espanca Yugi, e Honda e Jonouchi não deixam isso quieto. Jonouchi coloca a peça na mão de Yugi e os dois partem para cima de Ushio. Os dois levam uma baita surra, e Yugi, ao ver a última peça na sua mão, coloca ela no enigma e desperta um espírito que desafia Ushio para um jogo das trevas, onde eles ficam amarrados um ao outro com uma corda no topo da escola e virando as cartas vão subindo e descendo de acordo com o número que tiraram. Ushio perde e parte para cima de Yugi, e que ao ver ele tentar trapacear, abre a porta das trevas, fazendo cair e ser devorado por monstros das trevas. Yugi, por ter completado o enigma, teve seu maior desejo realizado, fazer amigos de verdade no qual ele pode confiar. O avô de Yugi fica preocupado se alguma coisa aconteceu com ele por ter completado o enigma do milênio, mas ele fala que está tudo bem. E naquela noite, um bandido escapou da prisão se espelhando em outro bandido que conseguiu fazer o mesmo feito. No dia seguinte, Jonouchi e Yugi pensam em onde podem ir depois da escola, e pensam em ir no Burger World, uma nova lanchonete que abriu. Anzo fala para eles não irem para lá, porque a comida é horrível e não arriscar na rua por causa dos bandidos que fugiram e podem estar armados. Jonouchi acha que Anzo está meio estranha, e acha que ela está trabalhando como uma garota acompanhante. Miho não quer acreditar e segue Anzo para ver o que ela realmente está fazendo. E naquela noite, o bandido que escapou tenta roubar uma loja, porém ela já foi assaltada antes mesmo dele chegar. No dia seguinte, as duas garotas saem juntas, e Jonouchi fala que Miho também entrou no ramo. Honda não quer acreditar e segue as duas para ver o que está acontecendo. No dia seguinte, os três saem juntos, aí Jonouchi e Yugi começam a segui-los para ver o que está acontecendo, até que chegam no Burger World, onde os três estão trabalhando por meio período. Anzo fala que está trabalhando lá porque quer juntar dinheiro e estudar dança nos Estados Unidos. Um policial chega na lanchonete e fala que um dos bandidos pode estar disfarçado na loja. Então eles vão procurar uma marca na perna dos clientes que o policial falou que o bandido tem quando foi atingido por um guarda no roubo da noite anterior. Ao ser descoberto, o bandido tenta fugir e acaba esbarrando no gerente, que é o outro ladrão que fugiu. Ele pega Anzo como refém e faz todos se abaixarem e ficar de olhos fechados, deixando Anzo vendada e manda o garoto com cara de covarde buscar uma pinga e cigarro para ele. Anzo imagina que o garoto que ele estava se referindo seria Yugi e grita para ele não se aproximar. O bandido dá um tapa na cara dela para ela ficar quieta e faz o espírito do enigma despertar, desafiando ele para um jogo das trevas. Nesse jogo, os dois só podem escolher um dedo, e o que eles escolherem será o único que podem mover. O bandido escolhe o indicador para puxar o gatilho da arma e acabar logo com o jogo. E Yugi escolhe o polegar para abrir a tampa do isqueiro e acender o cigarro na boca do ladrão. Yugi deixa o isqueiro cair bem na mão onde o bandido está colocando a 51, que já está transbordando do copo, e se ele atirar, o impacto da arma vai derrubar o isqueiro e queimar o seu corpo. Ele trapaceia, o que faz Yugi abrir a porta das trevas, fazendo a sua alma queimar.
E Anzo, que estava vendado o tempo todo, tenta descobrir quem foi a pessoa que a salvou. A turminha está jogando um jogo de cartas que é muito popular no mundo inteiro, chamado Monstros de Duelo, e Yugi está ensinando eles a jogar. Um aluno novo chamado Seto Kaiba, o herdeiro da corporação Kaiba, é transferido para a escola, e ele e Yugi são apaixonados pelo jogo, e convida a turma para sua mansão para mostrar as suas cartas raras e prêmios no jogo. Kaiba pergunta se Yugi tem uma carta rara com ele, mas ele fala que não tem nenhuma, mas o seu avô deve ter. Eles vão até a loja do vovô, que mostra sua carta rara, o dragão branco de olhos azuis. Ao ver que é uma das cartas mais valiosas do mundo, Kaiba oferece muito dinheiro para ter a carta, mas o vovô se recusa, pois aquela carta foi um presente de um amigo e ele não podia se desfazer dela. No dia seguinte, Yugi leva a carta de seu avô mais uma vez a pedido de Kaiba, que rouba a carta e substitui ela por uma falsa. Jonouchi e Honda vê que ele trocou as cartas e vão atrás dele no terraço da escola, mas eles são parados por seus seguranças. Yugi aparece e fala que percebeu que Kaiba trocou as cartas, mas achou que ele ia devolver por serem amigos. Os seguranças de Kaiba batem em Yugi, o que faz despertar o espírito do Enigma do Milênio. Ele capota os seguranças e desafia Kaiba para um jogo das trevas de monstros de duelo. Nesse duelo, os monstros aparecem de verdade. Kaiba trapaceia e usa o dragão branco, praticamente ganhando o jogo. Mas o monstro se recusa a atacar porque só é leal ao vovô, fazendo Yugi virar o jogo, mas Kaiba força o empate e desaparece, jurando um dia se vingar de Yugi. Logo cedo de manhã, Honda vai se encontrar com Miho, que pede para ele um favor: ficar a manhã inteira numa fila para comprar um relógio raro de edição limitada para ela. E ele aceita. Yugi encontra seu amigo na fila e pede pra ele um favor: ficar lá na fila um pouco até ele voltar do banheiro. Quando chega a vez de Yugi, ele consegue pegar o último relógio do estoque. Aí chega um colecionador de relógios que tenta pegar à força o relógio dele, mas Honda chega para defender seu amigo. E ao perceber que o vendedor está chamando a polícia, o colecionador vai embora. Ele segue a turma o dia inteiro, tentando achar uma maneira de pegar o relógio. E Honda, que estava com o relógio, vai ao banheiro e deixa o relógio no bolso de trás, que fica fácil para o colecionador roubar sem ele perceber. Quando Honda vai entregar o relógio para Miho, ele não encontra e fala que perdeu, o que faz a Miho odiar ele. Yugi vê o colecionador observando ele de longe e começa a segui-lo, e vê que ele realmente roubou o relógio. E ao fracassar em tentar pegar o relógio de volta, o espírito do Enigma desperta e desafia ele para um jogo das trevas. Nesse jogo, os dois jogadores têm que parar o cronômetro do relógio mais próximos de 10 segundos. Mas se o tempo passar, um pêndulo vai destruir tudo que estiver na frente. Yugi vence e o colecionador tenta pegar o relógio de qualquer maneira, que faz Yugi abrir a porta das trevas, transformando ele em um relógio. E ao recuperar o relógio, faz Miho perdoar Honda. A turma decide visitar um museu que vai abrir na cidade e está relacionada com o Enigma do Milênio do Yugi. Na entrada, o vovô encontra o arqueólogo do museu, que é seu amigo, e o diretor do museu pede para Yugi deixar o Enigma só por um dia no museu para completar a coleção da exposição, mas na verdade ele só queria negociar e vender o Enigma. Dentro do museu, Yugi encontra um homem egípcio que está chorando em frente a uma múmia. Ele fala que essas lágrimas não são dele, e sim do faraó que teve seu descanso perturbado. Ele foi ao museu para julgar a alma do diretor em um jogo das trevas, onde faz diversas perguntas. Ao ver que a alma dele era impura e gananciosa, ele invoca Amit para punir o diretor. O egípcio vê o Enigma do Milênio na mesa do diretor e imagina que a pessoa que o completou está na cidade. Yugi vai pegar o seu enigma de volta e dá de cara com o egípcio e pergunta por que ele está com o enigma dele. Ele se surpreende ao saber que um garoto resolveu o Enigma do Milênio e usou a chave do milênio para testar a alma do Yugi, para ver se ele merece tal poder e saber quais são os segredos que o Enigma do Milênio guarda. Ele estranha ao ver que Yugi tem duas salas da alma, uma cheia de inocência e outra fria como a tumba de um faraó, aonde vê o espírito do Enigma lá dentro. O egípcio pergunta quais são os poderes do Enigma, mas só terá suas respostas se derrotá-lo em um jogo das trevas, aonde ele tem que achar a verdadeira sala em um labirinto cheio de armadilhas. O egípcio, ao pensar que descobriu a verdadeira sala, cai em uma armadilha, mas é salvo pelo espírito do Enigma. O egípcio aceita sua derrota e devolve o Enigma para Yugi e viu que ele ainda não tem consciência da sua outra parte. E só quando ele descobrir, os verdadeiros poderes do Enigma do Milênio serão revelados. Antes de ir embora, ele revela seu nome para Yugi, e ele se chama Shad. Shad ataca o arqueólogo amigo do vovô que ficou hospitalizado. A turma vai para o hospital para ver se ele está bem. Quando estão voltando para casa, Shad observa ele de longe, e ao se separarem, ele usa sua chave do milênio para controlar a mente de Anzo para forçar Yugi a revelar seus poderes mais uma vez, fazendo Anzo atacar Yugi diversas vezes. A turma se separa para ir atrás de Anzo, mas Shad usa sua chave em Honda para perseguir Miho e Jonouchi para não atrapalhar seu jogo com Yugi.
No terraço, os dois fazem um jogo das trevas, no qual vão testar as fraquezas de seus corações. Se Yugi perder, Anzo cai em cima de uma prancha que está na borda do terraço, e se ganhar, Anzo é libertado do controle mental. O espírito desperta e começa o jogo. Ele faz diversos desafios, até que em um deles, Chad cria uma ilusão de Jonouchi para jogar contra Yugi, que se recusa a jogar contra seu amigo e fala que confia nele, pois seu amigo nunca lhe faria mal e a ilusão desaparece. A corda que está segurando Anzo está prestes a arrebentar, mas o verdadeiro Jonouchi vê ela lá em cima e a segura. Chad, ao ver os amigos se ajudando, faz seu coração fraquejar e quebrar a estátua que estava segurando a chave. Anzo se liberta do controle mental e Yugi ajuda ela a subir, e Chad vai embora. Os bichinhos virtuais estão virando febre na escola e todo mundo está jogando. Uma competição levará para a Austrália com tudo pago quem tiver o melhor bichinho, e isso anima a turma toda a entrar na disputa. Miho fala que não consegue treinar seu bichinho muito bem, então Honda se oferece para cuidar do bichinho dela, pois o vencedor poderia levar um acompanhante, e ele acaba faltando 3 dias na escola só cuidando do bichinho dela. Enquanto isso, Yugi vê um de seus colegas de classe sendo extorquido por um dos valentões da escola. Ele segue os dois e pensa que ele está sendo obrigado a dar dinheiro, e ao pensar que seu colega está com problemas, Yugi dá um dos seus bichinhos ao garoto e fala que qualquer coisa pode contar com ele. Indo para casa, a turma vê uma vitrine com um bichinho dourado especial, que daria muita vantagem no torneio. O valentão aparece e quebra tudo, e pega o bichinho e o dono fica bravo, mas se acalma ao ver uma chuva de dinheiro. No dia seguinte, ele chega com o seu bichinho dourado que tem a habilidade de absorver os outros, deletando da Anzo e do Jonouchi, até que Honda aparece com o bichinho supremo e apaga o do valentão. No caminho para casa, Miho é sequestrada e Honda vai atrás do valentão. Quando chega no local, na verdade era aquele colega de Yugi que estava usando o valentão para conseguir as coisas que queria. Ele dá umas chicotadas em Honda que desmaia de tanto cansaço por ficar noites em claro. Yugi chega e ao ver seus amigos em perigo, o espírito do Enigma aparece e desafia para um jogo entre bichinhos virtuais. Yugi ganha e abre a porta das trevas, pois o pivete não tratava seus bichinhos com amor e sim com ódio, o que faz se revoltarem contra seu próprio dono. Kaiba ainda está furioso por causa do seu empate com Yugi, então invoca seus 4 mestres dos jogos. O primeiro se chama Rydell Sheldon, um cara que coleciona umas bonecas estranhas. Na escola, Yugi é chamado para a enfermaria e é desafiado pela enfermeira numa partida de monstros de duelos. Ela vence facilmente Yugi e como recompensa, fica com uma das suas cartas mais raras, e diz que se quiser a carta de volta terá que vencê-la. Quando Yugi vai embora, vemos que ela é uma boneca de Sheldon e que Kaiba estava vendo o duelo o tempo inteiro, e fala que aquele não era o seu verdadeiro poder, pois Yugi tem outra face. Depois da aula, Yugi vai ao fliperama ver um jogo novo que lançou, mas ele é sequestrado por Kaiba, que o leva para a casa das bonecas, onde o espírito do Enigma enfrenta Sheldon e o vence. Jonouchi traz um ioiô para a escola e mostra as suas habilidades. Anzo fala que ultimamente há uma gangue de escola que usa ioiôs como armas para atacar os alunos de outras escolas, e Jonouchi fala que vai atrás dessa gangue para parar de usarem ioiôs como armas. No dia seguinte, ele falta na escola e a turma fica preocupada, já que ele nunca faltou antes, e vão até a casa dele, onde só encontram o seu pai bêbado, o que Honda revela que aquele era o motivo para qual Jonouchi nunca levava eles para lá. Ele conhece já que são amigos desde a infância, então eles vão procurar pela vizinhança, até que se deparam com a gangue com Jonouchi no meio dela. Honda reconhece os membros da gangue e fala que são os antigos amigos de Jonouchi da antiga escola. Jonouchi começa a ignorar seus amigos, mas Honda e Yugi não desistem, o que acaba fazendo Yugi virar saco de pancada, mas Jonouchi interfere, pois só se juntou à gangue para eles não perturbarem seus amigos, mas a promessa foi quebrada. O espírito do Enigma desperta e ele e Jonouchi conseguem pôr um fim na gangue. Uma garota está apaixonada por Jonouchi e pede ajuda para as meninas. Anzo pede ajuda para Yugi, já que eles são bem próximos. Então eles sugerem um jogo na loja do vovô, e vemos que Yugi é muito bom fazendo marketing para a loja do vovô dele. Então ela compra um quebra-cabeça que ao montar as peças revelam a sua declaração. Jonouchi vê o presente embaixo de sua mesa, mas a professora ao ver pensa que a caixa é um objeto contra as regras da escola. Ela abre e começa a montar o quebra-cabeça para expor quem escreveu. Antes dela terminar de montar, Anzo a impede e fala que foi ela que trouxe para zoar com a cara de Jonouchi. Anzo é levado para a diretoria, porém critica as regras da escola, já que são muito rígidas. Então a professora propõe um desafio se ela consegue um baixo-assinado para rever as regras da escola. A professora faz de tudo para atrapalhar Anzo, e quando Yugi vê isso, o espírito do Enigma aparece e desafia a professora para um jogo das trevas, onde eles terão que montar espelhos quebrados vendados. Ela trapaceia e Yugi abre a porta das trevas, fazendo a professora perder toda a sua beleza. Miho está recebendo vários presentes dentro de cápsulas de um jogo chamado Capumon de um admirador secreto. Capumon é um jogo muito popular na cidade, onde vários monstros enfrentam os do oponente em uma arena. O admirador de Miho é um colega de Yugi que é viciado em Capumon, que se apaixona à primeira vista por ela. Mais tarde, Miho vai até a loja do Yugi e pede para ele um monstro de Capumon, para retribuir seu admirador e mandar uma carta agradecendo todos os presentes.
Ele tenta impressionar Miho e pede para Yugi fazer um teatro para conquistar ela. Só que não dá muito certo, então ele tenta agarrá-la à força, mas Miho dá umas mochiladas nele e foge. No dia seguinte, ele batizou as bebidas da turma, pois pensou que eram eles que atrapalhavam seu relacionamento amoroso. Miho, ao saber o que ele fez, vai com Yugi confrontá-lo, e ele os desafia para um jogo de Capumon, em que ele usa os monstros fortes e a Miho usa os mais fracos. Miho vê que o jogo era injusto e vai embora, mas ao tentar fugir, ele tenta impedi-la, só que acaba causando um acidente que faz o espírito despertar e deixa Miho inconsciente. Yugi entra na disputa no lugar de Miho e ele vence, mas o Stalker não aceita a derrota e faz Yugi abrir a porta das trevas, prendendo ele dentro de uma cápsula de Capumon. Um novo garoto se transfere para a escola. Ele é Ryuji Fuha, um grande astro de jogos de sorte na TV, onde mostra que ele é a pessoa mais sortuda do mundo. Mais tarde, vemos que ele é o segundo mestre dos jogos de Kaiba e desafia Yugi para um jogo da memória em um programa de TV. E quando acertar o par, o oponente leva um choque. Jonot pede para ir no lugar de Yugi para ganhar o prêmio que o programa dá ao vencedor para quitar as dívidas de seu pai, mas acaba perdendo. Ao ver o estado em que seu amigo estava, o espírito do Enigma entra em ação e consegue vencer Fuha no mesmo jogo da memória. Um aluno da escola está muito popular por fazer várias previsões se realizar para os outros alunos. Todas as garotas da escola estão interessadas, menos Anzu e Miho. Ao se encontrar com a turma, ele avisa para Jonot tomar cuidado com a luz, que as palavras irão cair sobre Yugi, e para Anzu que um homem está protegendo ela de longe, e se quiser vê-lo terá que esperar ele no laboratório depois da aula. Na quadra da escola, um holofote quase cai sobre Jonot, o que faz Anzu acreditar ainda mais no assunto e pensa que o homem de quem o vidente estava falando era o que salvou ela no Burger World. Yugi, ao ver um livro caído no chão, decide devolver para a biblioteca, e as prateleiras começam a cair sobre ele, mas o espírito do Enigma desperta, conseguindo desviar, mas causando um ferimento na mão, e descobre que as previsões não passam de uma farsa. Quando Anzu chega no laboratório, se depara com o vidente, que faz ela ficar inconsciente com clorofórmio. Yugi chega na sala e o desafia para um jogo das trevas. Nesse jogo, eles têm que adivinhar qual das garrafas irá cair primeiro, mas se errar a previsão, a pessoa ficará desacordada por causa do clorofórmio na garrafa. Yugi vence e carrega Anzu, que ainda meio tonta, percebe que o garoto a salvou de novo e que tem um machucado na mão, mas não consegue ver seu rosto, e no dia seguinte, percebe que Yugi tem o mesmo machucado. Anzu desconfia que a pessoa que a salvou é Yugi, então convida para sair em um parque aquático só os dois, para ver se realmente é ele. O restante da turma segue eles, o que faz Anzu ficar bastante irritada e sobe sozinha em uma roda gigante. Ao entrar na roda gigante, ela para de girar, e a polícia evacua o local porque um terrorista quer fazer um jogo, onde tem vários balões coloridos, e dependendo do balão que soltar, ele explodirá certa cabine da roda gigante, onde 13 cabines tem 3 civis. O espírito do Enigma aparece e aceita o desafio, e tem que descobrir qual a relação entre as cabines que irão explodir e os balões. Yugi então percebe que as cabines estão relacionadas com o relógio de flores do parque e decifra o enigma. Ao saber que não tinha o número 13 no relógio, fala que o terrorista está na cabine 13. Yugi abre a porta das trevas para fazer o terrorista ficar louco e pular da cabine, salvando o Anzu, que agora sabe que a pessoa que sempre a salvou é Yugi. Anzu consegue uma carta super rara em monstros de duelos, a Hecate Violeta, e dá de presente para Yugi. Na escola, Yugi recebe uma carta de amor que deixa Anzu com ciúmes, e na carta dizia para ele ir ao parque. Ao chegar lá, Yugi vê que a garota é muito bonita e fica sem jeito. Ela age meio estranha depois de tocar no Enigma do Milênio, mas Yugi ainda se encontra com ela escondida dos outros. Até que um dia, Yugi fica muito doente e ela vai cuidar dele. Anzu chega e vê os dois juntos. A garota acha que está incomodando e decide ir embora, mas pede uma coisa de Yugi para ela guardar para sempre se lembrar dele. Ela pede a carta que Anzu deu para ele, mas Yugi se recusa, pois aquela é a única carta que ele não pode dar, já que foi um presente. Então ela vai embora frustrada. Mais tarde, o resto da turma também vai embora e Yugi acompanha eles até a porta. Mas, ao voltar para o seu quarto, a garota estava lá tentando roubar a carta. Ela chama suas irmãs e rouba um enigma do Yugi, desafiando para um duelo apostando o enigma pela carta. Yugi quase perde, mas Kaiba aparece e duela no lugar dele. Derrota as 3 usando 2 dragões brancos de olhos azuis. Kaiba diz que ele é o único que tem o direito de derrotar Yugi. Yugi encontra Jonot comprando um ursinho em uma loja. Eles barram uns valentões que partem para cima dele, mas Jonot encara eles e vence, mas a custo do seu ursinho. Jonot fala que o ursinho era para sua irmã mais nova, Shizuka, que está hospitalizada porque tem uma saúde muito frágil. Então, os dois decidem ir visitá-la para animá-la. A enfermeira que cuida de Shizuka vê Jonot todo machucado e o trata gentilmente, o que o faz ele se apaixonar por ela. Mas tem um médico filho de uma desgraça que fica o tempo todo dando em cima dela e chateando ela. Quando Jonot vê que ele está perturbando ela, vai defender a enfermeira, que dá um tapa na cara do médico. O médico, como vingança, faz a enfermeira ser demitida. Jonot, ao saber dessa história, vai pra cima dele e ameaça denunciá-lo, mas o médico ameaça interromper o tratamento de sua irmã se ele fizer qualquer coisa.
Ele fica frustrado com a situação e Yugi, ao ver seu amigo deprimido, faz despertar o espírito do Enigma do Milênio, que grava um áudio do médico falando as coisas horríveis que ele fez. Ele o desafia para uma partida de golfe no hospital e em troca do áudio. Yugi vence e, como de costume, o médico vai pra cima e faz Yugi abrir a porta das trevas. E Jonout vai ver a enfermeira uma última vez, já que ela vai embora para outra cidade. Kaiba convoca sua terceira mestra dos jogos, uma dançarina muito famosa chamada Aileen Rao, que vai até a loja de jogos do vovô. Anzo é muito fã dela, então, para se aproveitar da situação, ela convida Anzo e Yugi para ir em sua casa para jogar alguma coisa. Ao chegar lá, ela tenta ensinar um movimento de dança para Anzo, mas a deixa paralisada, e desafia Yugi para um jogo que existe há gerações em sua família, chamado Raijinha. Acho que é assim que se fala. E se Yugi vencer, ela liberta Anzo. O espírito do Enigma, ao ver Anzo em perigo, desperta e joga contra ela. Nesse jogo, há várias peças e cada uma tem vantagem sobre a outra. Quem eliminar o rei primeiro ganha. Com muita dificuldade, Yugi vence e liberta Anzo, que não sabe de nada do que aconteceu. Quando Aileen conta para Kaiba o resultado da disputa, fala que Yugi é bem mais habilidoso que Kaiba, e o que deixa ele furioso. Yugi vê um de seus colegas de sala sendo perturbado por dois valentões e vai ajudá-lo ganhando deles em um jogo. O garoto fica muito contente porque ninguém nunca fez isso por ele e convida Yugi para sua casa. Lá ele mostra um porão secreto onde tem um jogo místico de muitos anos atrás. Yugi mostra o jogo para o vovô para ver se ele conhece. O vovô fala que é um jogo super antigo cujo selo não deve ser quebrado, pois é um jogo proibido e coisas ruins podem acontecer com quem jogar. Ao voltar para casa, os dois valentões de antes derrubam o garoto, fazendo o selo do jogo se romper, roubando a alma dos dois valentões. No dia seguinte, o garoto começa a agir estranho e rouba o Enigma do Milênio do Yugi e desafia ele para o jogo proibido. Yugi perde o jogo e tem sua alma roubada, mas no último segundo ele agarra o Enigma, fazendo o espírito entrar em ação. Os dois jogam e Yugi vence, o que deixa a alma maligna que estava controlando o garoto naquela hora deixar o corpo dele. A escola está fazendo um concurso de popularidade e quem vencer vai ter ingressos para o musical da Bela e a Fera. Anzo fala que vai participar porque quer muito ver esse musical. Honda tenta convencer Miho a participar, mas ela se recusa. Mais tarde, Miho e Yugi vão embora juntos, até que o Enigma do Milênio reage de forma estranha com um garoto, que se assusta e pergunta se ele fez alguma coisa de errada, porque recentemente ele tem perdido a memória. Miho vê o lindo e maravilhoso garoto e se apaixona por ele, e fala para ele ir para o concurso da escola, porque ela vai participar. Uma outra participante sabota Anzo e Miho, o que faz Anzo desistir no meio do caminho, mas Miho, mesmo sendo prejudicada, se dá super bem. Uma garota fala que o menino está esperando ela atrás da escola. Miho pensa que é aquele garoto que viu na rua, mas na verdade era sua adversária tentando dar mais um golpe. Yugi, ao encontrar Miho desacordada, faz o espírito do Enigma despertar e desafia a garota para um jogo das trevas, onde ela tinha que retirar 1 a 3 flores que tinha e quem ficar com a última flor perde. Yugi vence e faz a patricinha perder toda a sua beleza. Kaiba chama o seu último mestre dos jogos, o seu mordomo Daimon, mas ele só pode ficar 3 horas fora da sua câmara, já que a sua vida está quase no limite. Ao entrar em um carro que quase atropela Yugi, ele sofre um acidente. Yugi fica muito preocupado e o leva para o hospital, e o doutor fala que seus órgãos são todos artificiais e que ele já deveria estar morto. Ao acordar, o senhor tenta acalmar Yugi, desafiando ele para uma partida de monstros de duelo. Daimon vê que Yugi tem a mesma paixão e inocência que Kaiba tinha quando era criança. Mais tarde, Kaiba chega e tira Daimon de lá. Kaiba faz um golpe na empresa de seu padrasto, assumindo o total controle da corporação Kaiba. Yugi e Anzo saem em um encontro em um parque de diversões, onde Anzo é sequestrada por Kaiba e faz Yugi ter um duelo sério com Daimon em uma máquina onde os monstros ganham forma igual ao jogo das trevas que Yugi fez. O espírito do Enigma desperta e enfrenta Daimon, derrotando o último mestre dos jogos, que pede para Yugi recuperar a bondade de seu mestre. Um aluno novo é transferido para a escola e se chama Ryu Bakura, o mesmo garoto que apareceu naquele dia. Miho e Yugi reconhecem e Bakura se apresenta à turma e fala que ama jogos, especialmente jogos de tabuleiro. Ao ver o Enigma do Milênio de Yugi, ele tem uma reação estranha ao tocar nele. Mais tarde, eles vão ao fliperama e Kaiba desafia ele a ir a Kaiba Land, e seu irmão mais novo, Mokuba, mostra que sequestrou o vovô para garantir que ele vá. O Enigma do Milênio reage e faz Bakura sentir uma forte dor no peito, e ele decide voltar para casa. À noite, todos se preparam para o desafio de Kaiba, e já de manhã o pessoal se encontra para enfrentá-lo. Ao chegar na Kaiba Land, eles veem o vovô duelando com Kaiba, que o massacra com seus 3 dragões brancos de olhos azuis. Vovô fica em choque com o dispositivo de Kaiba que faz os monstros terem forma. O vovô entrega o seu baralho para Yugi e pede para ele tomar cuidado ao enfrentar Kaiba, que acaba jogando ele no limbo e diz que se Yugi quiser ver seu avô de volta, terá que passar pelos 5 desafios do Death Tea.
Kaiba preparou um espetáculo onde várias pessoas estão assistindo. No primeiro desafio, eles vão ter que jogar laser tag com lasers reais e seus adversários são ex-soldados profissionais. Jonot se afoba e leva um tiro, mas Miho, ao se assustar, sai atirando para todo lado e derrota os 3 inimigos de uma só vez. No segundo desafio, os 4 amigos puxam uma alavanca e um robô começa a descer em sua direção. Yugi tinha que descobrir um enigma qual alavanca deveria ser solta para o robô parar, mas se ele errar, o robô vai esmagá-lo direto. E ele fica muito pressionado, mas seus amigos lhe dão confiança e ele consegue decifrar o enigma e vai para o terceiro desafio. O terceiro desafio é uma sala onde vários blocos estão caindo. Nesse jogo, eles vão ter que esperar os blocos caírem até chegar na saída no topo sem serem esmagados. Estilo aquela parte do Tetris de I Wanna Be The Guy. Anzo descobre um padrão em quais os blocos estão caindo, o que facilita muito. A turma consegue chegar ao topo e Honda joga Yugi para poder salvá-lo, mas ele infelizmente fica com a camisa presa entre 2 blocos e não consegue escapar. Yugi fica em choque por seu amigo ter ficado para trás e confessa que desde que completou o enigma, sente outra presença dentro dele e que não sabe se pode confiar ou não. Os amigos o consolam e falam que não importa o que aconteça, eles sempre vão estar juntos. Mokuba fica bravo porque seu irmão não acredita que ele possa vencer Yugi no quarto desafio, onde eles vão jogar Capumon. Enquanto eles se enfrentam, Jonot e Miho vão ver se conseguem encontrar o vovô e o Honda. No caminho, eles encontram Bakura, que indica o caminho para eles, mas some do nada. Apesar de ficar em desvantagem, Yugi usa uma ótima estratégia e vence Mokuba. E Kaiba decide punir seu irmão por fracassar no jogo, mas Yugi o ajuda e vai enfrentar Kaiba no último desafio, onde é uma partida de monstros de duelo. Jonot e Miho encontram a sala onde o vovô está escondido, e eles encontram lá a Aileen e o Fua, 2 mestres dos jogos, e tem que vencer eles numa luta onde um sai controlando seu parceiro. Eles acabam vencendo com o poder da amizade, e conseguem resgatar o vovô e o Honda. Enquanto isso, no duelo, Kaiba consegue invocar seu dragão branco, e Yugi vê que sua mão não tem cartas muito poderosas, só partes de uma carta. Ele lembra que seu avô disse sobre o monstro mais poderoso do jogo, que é formado por 5 cartas, mas ele não consegue sair da defensiva. Ele usa as espadas da luz reveladora para ganhar algum tempo. Kaiba, nessas jogadas que não pode atacar, consegue invocar os 3 dragões brancos, com praticamente a vitória na mão. Porém, Yugi acredita na fé que seus amigos depositaram nele, e acredita no baralho que seu avô entregou, e puxa a última parte de Exódia, o Proibido, que derrota todos os dragões brancos de Kaiba, fazendo Yugi o vencedor do duelo. Ele usa seus poderes para acabar com toda a maldade no coração de Kaiba. Mokuba fica preocupado com seu irmão, mas Yugi fala que assim que ele conseguir recuperar a pureza do seu coração, irá acordar. E Mokuba fica aliviado, porque seu irmão poderá voltar a ser aquela pessoa gentil. Assim, Yugi consegue concluir o déficit de Kaiba e consegue resgatar o seu avô. No dia seguinte, os amigos comemoram a vitória, mas Bakura está agindo estranho, e vemos que ele também tem um espírito no seu anel do milênio tentando dominar o seu corpo. Na aula de educação física, o professor fica irritado com Bakura por chegar atrasado. A turma tenta defender o seu amigo, falando que ele não estava se sentindo bem, mas o professor pede para eles se afastarem do menino, porque todos os amigos que Bakura faz entram em coma misteriosamente. Bakura confirma essa história e pedem para seus amigos se afastarem dele. O espírito maligno do anel de Bakura vai atrás do professor que implicou com ele, mas Bakura não tem nenhuma lembrança do ocorrido e planeja deixar a escola para não prejudicar seus novos amigos. Mas o espírito do anel do milênio não deixa ele fazer isso, porque ele finalmente encontrou o enigma do milênio e pretende roubá-lo do Yugi. A turma preocupada vai visitar Bakura para ver se ele está bem. Bakura tenta falar para eles se afastarem, mas o espírito do anel assume e os convida para entrar. Bakura desafia a turma para um jogo de RPG, onde ele é o mestre, tendo que derrotá-lo se quiserem ganhar o jogo. Cada um escolhe seu personagem e o jogo começa, mas na verdade era um jogo das trevas. Ao sofrerem dano, Bakura vai aprisionando uma por uma as almas dos jogadores, até pegar a última, que é a de Yugi, mas o espírito do enigma assume e joga contra ele. E Yugi vê o espírito do seu enigma cara a cara pela primeira vez. Bakura fala que se o HP dos jogadores zerarem, suas almas estarão presas para sempre. Após muitas batalhas, eles chegam ao castelo do chefão. A turma cai em uma armadilha e Zork, o personagem que Bakura controla, aparece e dá um crítico neles. Eles ficam presos na armadilha, mas Miho usa sua habilidade especial para salvar todos. A galerinha vai atacando Zork, mas nada acontece, pois seus níveis são muito baixos. Bakura na verdade estava trapaceando, colocando uma parte da sua alma nos dados para cair o resultado que ele sempre queria. E com essa vantagem, Bakura faz o ataque final que mataria todos, mas ele se espanta ao ver que todos têm 1 de HP. Bakura se pergunta por que eles ainda estão vivos, e quando percebe, seu braço esquerdo está se movendo sozinho. Era o verdadeiro Bakura tentando ajudar os seus amigos. O espírito do enigma, ao perceber, tenta salvar a vida de Bakura antes de acabar com o espírito maligno. Ele usa a habilidade especial de Yugi para tirar Bakura de dentro de Zork. Os jogadores atacam e destrói a sua primeira forma, mas na sua última forma, Zork lança um ataque poderoso, mas Bakura protege todos com a sua habilidade. Ele tenta destruir os dados do seu espírito maligno, mas ele
ataca Bakura tentando impedi-lo. Mas todos seus amigos lhe dão forças, fazendo ele destruir os dados, e o espírito maligno não é mais capaz de fazer nenhuma jogada sem os seus dados. A turma derrota Zork e libera Bakura do espírito maligno. E no dia seguinte, Bakura mostra para a turma uma homenagem que fez à batalha que travaram, como símbolo de sua amizade. E o anime acaba. Bom, pra quem tá acostumado em assistir o anime de cartas de Yu-Gi-Oh!, provavelmente vai estranhar essa versão do anime. Mas eu vou falar que eu gosto dessa versão. O mangá de Yu-Gi-Oh! Começou assim. Muito provavelmente, por causa do sucesso do jogo de cartas, acho que mudaram a história só focando em monstros de duelos. Mas eu acho legal. Eu dou uma nota 6,5 pra esse anime. É legal, não chega a ser bom, mas é legal. E em todos esses episódios que eu vi, o melhor personagem pra mim foi o Yami Yugi. Bom pessoal, esse é o primeiro vídeo aqui do canal. Se vocês gostarem, deem um like, porque ajuda muito com a divulgação do vídeo. Se não gostaram, deem um dislike, mas comentem aqui embaixo o que eu posso melhorar. E se quiserem acompanhar outros trabalhos que eu vou fazer mais pro futuro, se inscrevam. Então é isso, eu vou ficando por aqui, até a próxima. Tchau!